O Islã teve origem na Arábia e ainda hoje está intimamente relacionado com a cultura árabe, entre outras razões porque o livro sagrado dos muçulmanos, o Corão ou Alcorão, foi escrito em árabe. Em consequência, o elemento árabe é importante no Islã, embora hoje só uma minoria dos muçulmanos seja árabe. O Islã está amplamente difundido em vastas regiões da África e da Ásia e é praticado por uma sétima parte da população do mundo, por volta de 15%. Atualmente, é a segunda maior religião do planeta, depois do cristianismo, e grandes levas de imigrantes asiáticos e africanos transformaram também na maior religião de minorias étnicas na Europa. A palavra árabe, Islã, significa submissão. É um significado forte. Percebe-se na raiz do nome algo essencial nessa religião. O homem deve se entregar a Deus e submeter à sua vontade em todas as áreas da vida. Trata-se da condição para ser muçulmano, palavra árabe que tem a mesma raiz que Islã. Como religião, o Islã não compreende apenas a esfera espiritual, mas todos os aspectos da vida humana e social. A interpretação da lei, o direito, sempre ocupou um lugar relevante na história do Islã. Na maioria dos países islâmicos, os que têm conhecimentos jurídicos costumam atuar como líderes religiosos. Não existe um sacerdócio organizado. Por muito tempo, o Islã foi conhecido no Ocidente como maometanismo, em razão da forte influência do profeta Maomé sobre o Islã. O Islã, a mais recente das grandes religiões mundiais, remonta a Maomé, que nasceu em Meca, na Arábia, no final do século VI, por volta de 570 d.C. Filho de uma das principais famílias da cidade, importante centro comercial e posto de parada para as caravanas que transitavam pela Península Arábica, Maomé ficou órfão ainda criança, onde seus tios, Abu Talib, cuidou dele e o sustentou quando ele começou a fazer suas prédicas. Foi esse mesmo tio que levou Maomé a trabalhar como condutor de camelos para Khadija, a rica viúva de um mercador, de excelente família, que embora 15 anos mais velha que ele, mais tarde se tornou sua esposa. Khadija foi a primeira a seguir Maomé quando ele lhe falava das revelações que tinha. Ela exerceu bastante influência em seu desenvolvimento religioso. Maomé nunca teve outra esposa. Meca era não apenas um importante centro comercial, mas também um dos centros religiosos da Arábia. As tribos nômades que viviam próximas à cidade já consideravam sagrada a Pedra Negra de Meca, que recebia peregrinações bem antes da época de Maomé. Porém, tanto em Meca como entre os beduínos, cultuavam-se e se adoravam muitos deuses e seres sobrenaturais. Com frequência, tratava-se de deuses tribais, já que a tribo e a família eram centrais para o modo de vida dos nômades. Não existia nenhum sistema legal fora da tribo. Se um indivíduo transgredisse as leis e os costumes desta, era expulso como fora da lei. A tribo era unida pelos laços de sangue. Se um de seus membros fosse assassinado, a linhagem da tribo sofria. Essa perda tinha de ser compensada por uma vingança, prática bastante difundida, que resultou em diversas rixas sangrentas entre as tribos beduínas. Na época de Maomé, em muitos lugares a transição da sociedade beduína nômade para uma sociedade urbana mais fixa ia causando a extinção da religião tradicional. Em decorrência disso, aumentou a influência das grandes religiões, o judaísmo e o cristianismo. Maomé foi particularmente influenciado pelo monoteísmo e pela noção de fim do mundo acompanhado do juízo final. Os judeus se estabeleceram em toda a Arábia depois da queda de Jerusalém e da destruição do templo no ano de 70 d.C. e aos poucos passaram a adotar a língua e o estilo de vida árabes, ao mesmo tempo que mantinham sua própria crença e seu culto mosaico. Também o cristianismo se espalhou rapidamente por todo o Oriente Médio durante os primeiros séculos da nossa era. Havia estados cristãos, como a Abissínia, atual Etiópia. Muitas tribos beduínas se converteram ao cristianismo e era possível encontrar cristãos entre os escravos e as camadas inferiores de Meca. Provavelmente foram os monges e eremitas cristãos, os quais viviam isolados do mundo no deserto da Arábia, que exerceram a maior influência sobre Maomé. A atitude do Corão para com esses cristãos, que estimavam mais a comunhão com Deus do que com o comércio, é uma atitude positiva. Devotos e generosos, eles ajudavam os viajantes no deserto. É necessário que compreendamos o panorama religioso extremamente complexo da Arábia para podermos apreciar o crescimento do Islã. Todo ano, Maomé se retirava para uma caverna,
numa montanha dos arredores de Meca, onde meditava. Esse também era o hábito dos monges e eremitas cristãos, que, diferentemente de Maomé, fundamentavam suas meditações em algum texto ou passagem selecionada, em geral, dos evangelhos. Ao contemplar 40 anos, Maomé teve uma revelação na caverna. O anjo Gabriel de repente lhe apareceu com um pergaminho e ordenou a ele que o lesse. Maomé respondeu que não sabia ler, e o anjo lhe disse: recita em nome do teu Senhor, que criou o homem, e a partir de coágulos de sangue recita: teu Senhor é o mais generoso, que pela pena ensinou ao homem o que ele não sabia. Em árabe, a palavra recitar tem a mesma raiz que Quran, que significa ler ou ler alto. O Corão é o livro sagrado dos muçulmanos e reúne as revelações de Maomé. Assim, os muçulmanos, do mesmo modo que os judeus e os cristãos, passaram a ter um texto sagrado. O Corão só foi escrito depois da morte de Maomé. Seus 114 capítulos foram arranjados de maneira tal que os mais longos vêm primeiro, mesmo os que Maomé recebeu numa data posterior aos mais curtos. A exceção é a Sura 1, no início do Corão. Depois de sua revelação, Maomé começou a pregar em Meca. Ele se proclamou profeta ou mensageiro de Deus, o que foi visto pelas famílias poderosas de Meca como uma tentativa de usurpar a autoridade política da cidade. Grupos importantes também se opuseram às suas afirmações de que Alá era o único e verdadeiro Deus. Se fossem jogar fora todos os velhos deuses e deusas que seus antepassados adoraram, estariam reconhecendo que estes tinham sido pagãos. A oposição a Maomé cresceu. Após a morte de seu tio e de sua esposa, as coisas pioraram cada vez mais para o profeta e seus seguidores de Meca. Nesse interim, Maomé havia atraído outros seguidores na cidade de Medina, os quais estavam prontos para aceitá-lo como um dos seus. Assim, em 622, ele saiu de Meca em segredo e alguns dias depois chegou a Medina, onde seus seguidores já o esperavam. A emigração de Maomé é conhecida em árabe como a hégira, que significa rompimento ou partida. Maomé rompeu com a própria comunidade, parentes e sua cidade natal. Não se tratou de uma fuga, mas o fato foi comparado à história bíblica de Abraão, que, atendendo à ordem de Deus, deixou seu lar em Ur, na Mesopotâmia. Em Medina, Maomé logo se tornou líder religioso e político. Assaltando as caravanas que pertenciam às famílias de Meca, conseguiu se firmar financeiramente. Essas atividades faziam parte de sua luta para obter o controle da cidade de Meca, com seu acesso à relíquia sagrada da Kaaba, e também para difundir a nova religião. O nome dado a essa batalha, ou luta, Jihad, é o mesmo que mais tarde foi empregado para designar a Guerra Santa. A luta pela causa de Alá ganha precedência sobre todos os outros interesses, bem como sobre as tradições e os conceitos morais e religiosos herdados do passado. Na década seguinte, Maomé tomou a cidade de Meca. Por meios militares e diplomáticos, subjugou grande parte da Arábia. Antes de morrer, em 632, ele tinha conseguido unir o país e transformá-lo num só domínio, onde a religião se tornara mais importante que os antigos laços familiares e tribais. Quando Maomé morreu, os muçulmanos passaram a ser liderados por califas ou sucessores. Os 3 primeiros califas eram parentes do profeta, pois estavam entre os primeiros convertidos. O 4º califa, que se chamava Ali, era filho do tio de Maomé, Abu Talib, e portanto seu primo. Mas Ali era também genro de Maomé, casado com sua filha, Fátima. O cisma no mundo islâmico começou na época de Ali. Sua liderança foi repleta de controvérsias e ele acabou assassinado pelos adversários. Desde a morte de Maomé, seus seguidores acreditavam que Ali, por ser o parente mais próximo do profeta, era o sucessor natural. O partido de Ali, o Shiat Ali, formou a base para o ramo do Islã, que hoje é conhecido como xiita, adotado como a religião oficial do Irã. Assim, a principal dissidência no Islã não foi causada por uma divisão ideológica, mas por um desacordo sobre quem devia ser o líder. A facção xiita acreditava que o líder devia ser um descendente direto do profeta, ao passo que a facção maior, a sunita, julgava que a liderança cabia ao indivíduo que de fato controlava o poder. Após a morte de Ali, o califado teve sede em Damasco por algum tempo e a seguir instalou-se em Bagdá, onde permaneceu por um período de 500 anos. Depois disso, a liderança passou para o sultão turco de Istambul.
O último sultão foi derrubado em 1924 e desde então o mundo islâmico deixou de ter um califa como líder. Não obstante o cisma, o Islã se espalhou rapidamente. No século seguinte à morte de Maomé, as duas grandes potências da época, o Império Persa e o Império Bizantino, entraram em declínio. O vácuo foi preenchido pelos conquistadores árabes, que tinham uma nova religião pela qual lutar. Partindo do norte da África, eles atravessaram o Estreito de Gibraltar, entraram na Europa e chegaram até Poitiers, na França, onde foram detidos. Durante vários séculos, os árabes dominaram a metade sul da Península Ibérica, a Andaluzia, onde ainda se encontraram vestígios da cultura árabe. Apesar do colonialismo europeu no século XIX, até hoje o Islã predominou no norte da África, de onde se espalhou por vastas áreas da África Oriental e Ocidental. Logo que se iniciou o Islã, avançou para o Oriente, em direção à Índia e à Indonésia. Quando a Índia, antiga colônia britânica, conquistou sua independência, temendo a explosão de uma guerra entre hindus e muçulmanos, estabeleceu dois estados separados, a Índia, com maioria hindu, e o Paquistão, com maioria muçulmana. O Paquistão Oriental depois tornou-se independente, com o nome de Bangladesh. Atualmente, o grande movimento pan-islâmico se divide em estados-nações que lutam por uma maior unidade muçulmana internacional, mas também competem entre si pela liderança. Nos últimos anos, os países europeus recebem um grande número de imigrantes muçulmanos vindos da África e da Ásia, que levou o Islã a se tornar a segunda maior religião da Europa de hoje. O credo do Islã está resumido nesta curta declaração de fé: não há Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta. Esses dois pontos constituem o núcleo da doutrina islâmica, o monoteísmo e a revelação por intermédio de Maomé. O Deus muçulmano Alá não se trata de um nome próprio, e sim a palavra em árabe que significa Deus. O Islã não proíbe que se desfrute a vida na terra, mas lembra que se deve ter sempre em mente o fato de que essa não passa de uma preparação para a vida que começará depois do julgamento divino. Essa outra vida, que pode ser no céu ou no inferno, é descrita no Alcorão. A ideia de julgamento cria uma espécie de senso moral, de dever que é relevante para a comunidade. O homem não merece nada de Deus, embora ele seja misericordioso e compassivo, mas o homem não tem direitos sobre nada. A salvação e a fé brotam somente da graça de Deus, e são coisas que os seres humanos podem apenas ter esperança de conseguir. Os muçulmanos têm obrigações religiosas rígidas, que são consideradas os 5 pilares. Número 1. O credo. Não há outro Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta, que é repetido pelos fiéis várias vezes todos os dias. Número 2. A oração. O Islã requer que o fiel diga suas preces 5 vezes por dia. Antes da oração, o fiel deve estar ritualmente limpo. Isso significa lavar o corpo inteiro com água corrente. Em algumas ocasiões, basta lavar as mãos e o rosto. Tais regras levaram a um alto padrão de higiene nos países árabes. As 5 orações diárias podem ser ditas em qualquer lugar. A maioria das pessoas possui um tapetinho onde se ajoelham e rezam, e seus gestos são sempre dirigidos para Meca. Normalmente, são só os homens que oram no salão principal da mesquita. As mulheres ficam numa galeria, ou escondidas atrás de uma cortina, bem no fundo. Número 3. Caridade, ou taxa ou imposto, em que as pessoas dão 2,5% de suas riquezas. Quando essa taxa é recolhida, ela é destinada a usos sociais. O objetivo é diminuir as desigualdades entre ricos e pobres, sem interferir no princípio da propriedade privada. Número 4. O jejum. O Corão proíbe os muçulmanos de comer porco, por ser um animal impuro. Proíbe também o álcool. E existe o Ramadã. No 9º mês do ano lunar, entre o nascer do sol e o pôr do sol, é proibido comer, beber, fumar ou ter relações sexuais. Os viajantes, os doentes, as crianças e as mulheres grávidas ou que estão amamentando são exortados a cumprir o jejum numa data posterior. À noite, essas proibições são suspensas. Assim, em diversos lugares a vida noturna é animada e há boa comida, bebida e orações nas mesquitas. Ramadã, o mês de jejum, foi o mês em que Maomé teve sua primeira revelação. O jejum simboliza o retiro que cada muçulmano deveria fazer, como fez Maomé. Número 5. A peregrinação a Meca.
Todo muçulmano adulto que dispõe de meios para realizar uma peregrinação a Meca deve fazê-lo pelo menos uma vez na vida. Ali se encontra o santuário sagrado mais antigo do Islã, a Kaaba. Trata-se de um edifício quadrado coberto por um pano negro. No canto da Kaaba fica uma pedra negra incrustada na parede. Essa pedra tem um enorme significado simbólico. Meca é visitada todos os anos por cerca de 1,5 milhão de peregrinos. Tradicionalmente no Islã, não há distinção entre a religião e a política, tampouco entre a fé e a moral. Todas as obrigações religiosas, morais e sociais do homem estão estabelecidas na sagrada lei muçulmana, a Sharia, que significa o caminho para o oásis, ou seja, o caminho correto para a conduta humana, que foi mostrada por Deus ao homem. A lei sagrada se expressa sobretudo no Corão, que é muito mais que um texto religioso. Trata-se de um livro de leis que contém instruções fixas e rígidas sobre o governo da sociedade, a economia, o casamento, a moral, o status da mulher e etc. Quando o Corão não dá instruções definidas, os muçulmanos se voltam para a Sunna, que são os exemplos dados por Maomé e pelos califas. Atualmente, além do direito público, fundamentado em princípios legais gerais, muitos países possuem um direito privado, que é da competência dos tribunais religiosos especiais. Ao mesmo tempo, há uma pressão cada vez maior para que os princípios islâmicos sejam a base do direito público, como, por exemplo, da justiça criminal. Duas citações do Corão demonstram como este pode ser usado para fundamentar duas visões bem diferentes do papel da mulher. Os homens têm autoridade sobre as mulheres porque Deus os fez superiores a ela. Sura 4:31. As mulheres devem, por justiça, ter direitos semelhantes àqueles exercidos contra elas. O contraste entre homens e mulheres é visível numa série de áreas da vida social, sobretudo nas leis relativas ao casamento. Mas, como muitos estudiosos islâmicos já indicaram, há também uma série de leis que protegem as mulheres dentro do casamento. Quando o contrato de casamento é assinado, o marido paga um dote que permanece propriedade da esposa e não pode ser usado sem o consentimento dela. A mulher só pode ter um marido, ao passo que os homens podem ter até 4 esposas. A poligamia para os homens não era rara no Oriente Médio na época de Maomé. A exigência é apenas que um homem não deve tomar mais esposas do que pode sustentar. Teve muitos efeitos positivos em sua época. Hoje, a poligamia é proibida na Turquia e na Tunísia. O divórcio é possível, mas apenas quando iniciado pelo marido, que é responsável pelo lado financeiro do casamento. Há regras e condições abrangentes destinadas a evitar o excesso de facilidades para o divórcio, o qual, segundo Maomé, é a atividade legal menos preferida de Deus. O índice de divórcios nos países árabes é o mais alto do mundo. O marido também tem o direito de punir fisicamente a esposa, se ela foi desobediente. Quanto àqueles de quem temes desobediência, deves admoestá-las, enviá-las a uma cama separada e bater nela, diz a Sura 4. Diferentemente da circuncisão para os homens, a excisão do clitóris, uma mutilação genital feminina, não é obrigatória para as mulheres. Tampouco se menciona tal mutilação no Corão. Mesmo assim, ela é praticada com frequência no norte da África. Nos anos recentes, porém, vem encontrando forte oposição por causa de seus efeitos negativos sobre a vida sexual da mulher. E nem mesmo a tradição de usar véu ou chador deriva do Corão, mas ela se difundiu por amplas áreas geográficas, independentemente da religião. Em sua origem, tal moda se limitava às classes superiores, não tendo penetração na sociedade agrícola, onde as mulheres deviam trabalhar no campo. A luta contra o véu vem sendo uma questão predominante na modernização de muitas nações árabes. Entretanto, o reavivamento islâmico dos anos recentes também fortaleceu o apoio ao véu. À medida que a modernidade chega aos países islâmicos, o confronto com as tradições religiosas e as políticas se intensificam, e assim, entre reformas, ganho de direitos e tradições conservadoras, o mundo islâmico vai se transformando. Olá, sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Até mais!